Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que os viram subir. Amém? Vamos orar? Pedir que Deus fale ao nosso coração por meio do seu Evangelho, no nome de Jesus. Ore comigo. Senhor, é a tua palavra que está aberta diante de nós, e nós queremos suplicar para o Senhor nesta hora. Fale com a gente, meu Deus, por meio da tua palavra. A tua palavra é poderosa, Senhor. A tua palavra é mais cortante do que qualquer espada. Fala ao nosso coração pelo teu Evangelho, Senhor. Usa o teu Evangelho para nos desafiar nesta manhã. Usa o teu Evangelho para nos consolar, para nos motivar, Senhor. Usa a tua palavra para falar com a gente. Nós cremos num Deus que fala por meio da Escritura, Senhor. E esse é o nosso desejo, Senhor, nessa oportunidade, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode tomar assento. Bom, irmãos e irmãs, nós louvamos a Deus mais uma vez por essa oportunidade de estar com vocês, participando desse culto de louvor ao nome do nosso Deus. Essa assembleia, ela tem um tema, estava projetado aqui até há pouco, 13ª Assembleia Regional. Quantos se lembram do tema que estava projetado embaixo? Ninguém leu? A igreja em movimento. É isso, a igreja em movimento. Então, por conta desse tema que foi proposto para essa Assembleia Regional, a igreja em movimento, eu queria falar com vocês agora pela manhã sobre as motivações da igreja em movimento, e à noite sobre os compromissos da igreja em movimento. Nós vamos dividir a nossa palavra nessas duas frentes, começando então agora com as motivações e à noite com os compromissos. Sem dúvida nenhuma, a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja em movimento. Por igreja em movimento, nós estamos nos referindo a uma igreja que está ativamente envolvida com a missão, uma igreja que não é voltada para si mesma, uma igreja que não pensa ações apenas intramuros, apenas entre as suas paredes, mas uma igreja que pensa nos de fora, que constantemente, quando se reúne para refletir sobre suas ações, sobre seus projetos, ela pensa nos de fora, ela pensa naqueles que ainda não foram alcançados pela mensagem do Evangelho de Jesus, e ela se movimenta em direção a essas pessoas, ela se movimenta em direção àqueles que
ainda não ouviram a palavra de Deus. Eu digo que a igreja de Atos era uma igreja assim, porque é nítido olhar nos 28 capítulos do livro de Atos, uma igreja que saiu em direção aos perdidos, uma igreja que saiu em direção às cidades para pregar a palavra, para pregar o evangelho que eles haviam recebido do Senhor Jesus Cristo. Então, depois que o Espírito Santo veio ali em Atos capítulo 2, a igreja pregou o evangelho em Jerusalém, depois Filipe foi pregar em Samaria, depois Pedro foi para a Judéia e pregou em Lida, Jope, Sarona, Cesareia. Depois nós temos surgindo uma igreja em Antioquia da Síria, por aqueles que haviam saído, fugido de Jerusalém por conta da perseguição de Estevão. Surge uma igreja em Antioquia da Síria, e essa igreja envia em missão 2 missionários bem conhecidos, Paulo e Barnabé, e a igreja continua caminhando, e eles pregam o evangelho em Chipre, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Depois voltam e vão novamente em viagem missionária, e aí pregam o evangelho na Europa, pregam o evangelho em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, em Atenas, em Corinto. Depois voltam para Antioquia e vão novamente em missão e pregam o evangelho na Ásia. Toda a Ásia ouve a palavra do Senhor. Pregam o evangelho em Éfeso, e de Éfeso surgem as igrejas de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis, Troade. Enfim, o evangelho alcança as cidades e os continentes daquela ocasião, daquele tempo. O livro de Atos termina com Paulo preso em Roma, na capital do império, fazendo o quê? Pregando o evangelho. O evangelho saiu de Jerusalém, uma pequena e pacata cidade, pensando nos padrões do mundo da época, e alcançou o mundo, porque aquela igreja era uma igreja em movimento. A igreja saiu em direção às pessoas para plantar novas igrejas e pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então é impressionante o crescimento da igreja, e essa igreja nunca parou, irmãos, nunca parou, porque depois de alcançar o velho continente, alcançou esse continente, chegou até nós, chegou até o nosso país, chegou aos estados do nosso país, chegou em Rondônia e Acre. A igreja de Jesus está em movimento. E eu me pergunto, o que deve motivar a igreja a se colocar em movimento? Por que a igreja do nosso tempo não pode parar esse mesmo ímpeto que havia na igreja primitiva, esse mesmo ímpeto que havia na igreja do primeiro século? Porque esse ímpeto deve continuar, porque esse movimento em direção aos perdidos deve continuar e não deve parar. Atos capítulo 1, eu encontro nesse texto aqui pelo menos 3 respostas que eu chamo aqui de motivações da igreja em movimento, ou motivações para a igreja continuar se movimentando em direção aos perdidos. Atos capítulo 3 tem para mim 3 motivações muito claras que fizeram com que os primeiros cristãos se movimentassem e que, creio, devem continuar fazendo com que os cristãos do nosso tempo se movimentem. A primeira delas tem a ver com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus está vivo. Jesus está vivo, irmãos e irmãs. A morte não segurou. 3 dias e 3 noites depois, ele ressuscitou. Atos começa falando sobre isso. Os primeiros versículos do livro de Atos falam exatamente sobre isso. Eles nos lembram que o Senhor Jesus Cristo, depois do seu sofrimento, apresentou-se a eles vivo, com provas. Aqui o texto diz que ele apresentou muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo, e permaneceu com seus discípulos durante 40 dias, e ficou claro para a igreja, claro para os discípulos, claro para os apóstolos, que o Senhor Jesus havia ressuscitado, que ele estava vivo, e por causa disso eles se tornaram testemunhas da ressurreição. Essa é uma expressão que a gente vê no Novo Testamento. Eles estão indo mundo afora porque eles têm convicção: o Senhor ressuscitou, Jesus ressuscitou. E essa não deve ser a motivação da igreja. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé,
é vã a nossa pregação. O apóstolo Paulo, escrevendo para uma igreja, para um grupo de cristãos ali em Corinto, que estavam duvidando da ressurreição de Jesus. Infelizmente havia um grupo na igreja de Corinto, que estava duvidando da ressurreição, que acreditavam que não haveria ressurreição dos mortos. Eles foram infelizmente influenciados pela filosofia grega, que acreditava que o corpo é mau, a matéria é má, e o que importa para Deus é o espírito, e por causa disso eles não conseguiam conceber a ideia de que um dia os seres humanos vão ressuscitar. Alguém que já morreu, na mente deles, já evoluiu, já se desprendeu do corpo, e como vai voltar para o corpo um dia na ressurreição? Então para eles ressurreição é impossível de acontecer. E aí Paulo escreve para esse grupo: gente, se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. E por que Paulo diz isso? Porque Paulo tem certeza, Paulo sabe que uma das doutrinas principais e fundamentais do cristianismo é que Jesus Cristo está vivo. Jesus ressuscitou e Ele está com a sua igreja. Os cristãos creem nisso. Ele coloca esse fato histórico como um fato importantíssimo para validar a fé cristã. Nós cremos nisso, irmãos. Se nós não acreditamos que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, não faz sentido as nossas reuniões, não faz sentido as nossas celebrações. A fé cristã é uma fé histórica, baseada num fato histórico: a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Muitos tentaram negar isso ao longo da história, mas a julgar pelos inúmeros cristãos do primeiro século que foram mortos por causa disso, nós cremos realmente Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. A ressurreição, inclusive, Pedro diz na sua primeira carta que nós fomos regenerados para uma viva esperança por causa da ressurreição de Jesus dentre os mortos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que o tirou da sepultura, é o poder que nos dá nova vida quando nós cremos no Evangelho. É por causa da ressurreição de Jesus que um dia nós ressuscitamos. Um dia nós estávamos mortos em delitos e pecados, e o Evangelho foi pregado a nós. E o dia que a gente creu no Evangelho, os nossos olhos se abriram e nós ressuscitamos espiritualmente. Nós ganhamos nova vida em Cristo Jesus e caminhamos inclusive com a esperança de que mesmo se morrermos, ressuscitaremos. Ressuscitaremos. A ressurreição, de acordo com Paulo em Romanos capítulo 1, é o que legitima, o que prova que Jesus é o Filho de Deus. Em Romanos 1 versículo 4, Paulo diz que Jesus foi ressuscitado por meio do Espírito de Santidade e declarado Filho de Deus. A ressurreição mostra que o nosso Senhor Jesus é Deus, é o Filho amado de Deus, é o Messias esperado. A ressurreição prova isso, por isso ela é tão importante para os cristãos. Paulo disse em Romanos capítulo 4, último versículo de Romanos capítulo 4, Paulo disse que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Como assim ressuscitou para a nossa justificação? A justificação é aquele ato por meio do qual Deus nos declara justos. A justificação é aquele ato por meio do qual Deus cancela a nossa dívida, Deus perdoa os nossos pecados, Deus diz que o nosso nome está limpo diante dele. A justificação é isso. E Paulo diz que a base da nossa justificação é a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque a ressurreição, gente, a ressurreição do nosso Senhor é a prova de que o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário foi aceito pelo Pai. O Pai aceitou o sacrifício do Filho, e porque o Pai aceitou o sacrifício do Filho, nós podemos ser perdoados pelo nosso Senhor. Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 17 e 18, que se Jesus não ressuscitou, nós ainda estamos nos nossos pecados. E por que nós ainda estamos nos nossos pecados? Por que a ressurreição é tão importante? É porque é a ressurreição que prova que o sacrifício foi aceito. A ressurreição também é a base do nosso perdão. Se Jesus não ressuscitou, então nós ainda permanecemos nos nossos pecados, nós ainda não fomos perdoados. Mas Ele ressuscitou. Essa é a boa notícia do Evangelho. Ele ressuscitou e por isso nós somos perdoados. Ele ressuscitou e por isso nós fomos declarados justos diante de Deus. É por isso que a nossa dívida foi cancelada diante de Deus. Nós acreditamos nisso, irmãos. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. 1 Coríntios 15, 18, Paulo diz que se Ele não ressuscitou, aqueles que dormiram nele estão perdidos. Eu acho esse texto tão interessante,
Tão interessante esse argumento que Paulo usa, que se Jesus não ressuscitou e se não há ressurreição, os que dormiram estão perdidos. Porque tem um grupo de pessoas que diz que as pessoas que morrem, para onde elas vão? Elas já estão desfrutando do paraíso, elas já estão na presença de Deus, né? Elas já estão vivendo as delícias do paraíso diante de Deus. Ora, se Paulo cresce nisso, se para Paulo realmente uma pessoa que morreu, ela já está desfrutando das delícias do paraíso, e ela já está na presença de Deus, ela já está diante de Deus, então por que Paulo diz que se não há ressurreição, os que dormiram estão perdidos? É porque Paulo sabe que as pessoas que morrem em Cristo Jesus, elas estão num estado intermediário inconsciente, elas estão aguardando a ressurreição dos mortos, porque o Jesus que ressuscitou um dia voltará e trará essas pessoas à vida. Um dia Ele dará ordem aos sepulcros, e essas pessoas ressuscitarão novamente e estarão com o Senhor Jesus Cristo. Então nós pregamos isso, gente, nós pregamos a ressurreição, porque a igreja tem que se colocar em movimento, porque não faz sentido a igreja ficar parada, porque não faz sentido uma igreja estagnada, porque não faz sentido uma igreja amedrontada, uma igreja trancafiada entre quatro paredes, uma igreja que não vai em direção às pessoas e ao mundo falar do Evangelho. Porque não faz sentido isso? Porque Jesus está vivo, porque nós cremos na ressurreição do nosso Senhor. Nós não acreditamos numa historinha, nós acreditamos no Senhor ressurreto, num Senhor que está vivo para todo sempre, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É isso que a gente acredita, e por isso a gente se coloca em movimento para pregar o Evangelho para as pessoas. Amém? Essa é a primeira motivação. Jesus ressuscitou. Segunda motivação, porque acredito que a igreja não pode ficar trancafiada e tem que sair para pregar o Evangelho para as pessoas. Jesus disse nesse capítulo 1 de Atos que o poder do Espírito seria derramado sobre a igreja. O poder do Espírito, o derramamento do Espírito é outra motivação eloquente para que a gente pregue o Evangelho para as outras pessoas. Jesus disse para os seus discípulos, nesse tempo que esteve com eles, que eles esperassem em Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai. Ele disse: João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E depois disse a eles: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus disse que o poder do Espírito Santo seria derramado sobre a igreja, que os cristãos receberiam o poder do alto, o poder do Espírito Santo. Essa é uma outra motivação poderosa, irmãos, para nós pregarmos o Evangelho de Jesus, porque o que Jesus prometeu para os seus discípulos aconteceu. O que é a promessa do Pai? O Antigo Testamento, nós temos inúmeras vezes o Pai prometendo, o Pai falando sobre um tempo em que o Espírito Santo seria derramado efusivamente, o tempo em que o Espírito Santo seria derramado de maneira poderosa sobre a igreja. Inúmeros textos do Antigo Testamento falam sobre isso. Isaías fala desse derramar do Espírito, Ezequiel fala desse derramar do Espírito, quando o coração de carne, o coração de pedra seria tirado e seria colocado um coração de carne. Joel fala dos últimos dias do Espírito sendo derramado. Então nós temos inúmeros textos do Antigo Testamento falando sobre esse tempo em que o Espírito seria derramado, em que a promessa do Pai se cumpriria. Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que vocês recebam essa promessa. E eles ficaram, como Jesus disse. E uma semana depois, o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos e irmãs? O que aconteceu uma semana depois? Atos capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas entre eles línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que Jesus disse aconteceu, irmãos. O Espírito foi derramado, o Espírito foi enviado por aquele que ressuscitou e foi assentar-se à destra do Pai, e da destra do Pai Ele enviou o Espírito para ficar com a sua igreja, para ficar com o seu povo, e a igreja foi toda cheia do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, esse derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o que dá poder para a igreja pregar o Evangelho. Há uma bênção muito singular e extraordinária que aconteceu no dia do Pentecostes e que está envolvido no derramamento do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo.
O que é o batismo do Espírito Santo? É uma capacitação de poder, onde aquele que a recebe fala línguas estranhas. Ele evidencia que recebeu esse mergulho no Espírito Santo quando ele fala línguas ininteligíveis. Essa é uma bênção que aconteceu no Pentecostes, quando a promessa do Pai foi cumprida, quando o Espírito veio para ficar com a igreja. E os cristãos receberam esse poder para quê? Para pregar o Evangelho, para ser testemunha para as outras pessoas. Essa é uma das bênçãos, irmãos e irmãs. Às vezes nós esquecemos que essa é uma das bênçãos que aconteceu nesse dia. Não foi a única coisa que aconteceu no Pentecostes, não foi a única coisa que aconteceu no cenáculo nesse dia, porque nesse dia no cenáculo, assim como Jesus havia dito, o Espírito Santo seria dado, ele seria derramado, e ele viria para ficar para sempre com a igreja. Ele veio e nunca mais deixou a igreja, ele veio e nunca mais deixou os cristãos. Todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo temos o privilégio de ter o Espírito morando em nós. Nós somos a habitação de Deus no Espírito, nós somos templo de Deus e o Espírito vive em nós. Isso aconteceu com Pentecostes, a igreja recebeu a habitação do Espírito Santo. Então todo cristão é habitado pelo Espírito Santo. E com essa habitação do Espírito Santo em nós, veio junto com essa habitação capacitação para a gente pregar o Evangelho, porque junto com a habitação do Espírito, sabe o que vem? Dons espirituais. É isso. Não existe um cristão aqui, não tem um cristão aqui, mesmo se você já é um cristão de cabelos brancos, mesmo se você é um cristão que está no início da fé, no início da sua caminhada, mesmo se você é um junior, adolescente, se você é cristão, se o Espírito habita em você, você tem dons espirituais. Você foi capacitado pelo Senhor Jesus para atuar na igreja. Não existe cristão sem dom. Não existe cristão sem dom. Todo cristão recebeu um dom, uma capacitação da parte do Espírito para servir no corpo dele, para participar da missão, para se envolver com a missão. Nós temos dons em áreas diferentes, porque os dons são variados de acordo com a Escritura Sagrada, mas todos nós temos dons da parte de Deus. Pode ser que nem todos sejam batizados no Espírito Santo, pode ser, a gente continua buscando quem não é batizado no Espírito Santo, mas independente do batismo no Espírito Santo, você possui dons espirituais, porque nós não cremos que o batismo é a porta de entrada para os dons. Cristãos têm dons espirituais, independente de serem batizados ou não no Espírito, porque o Espírito mora neles, e eles receberam capacitação da parte de Deus, para se envolver com a missão, para contribuir no corpo de Cristo. Então a questão não é se eu tenho ou não tenho, é que dom eu tenho, em que área Deus me chamou para atuar. E aí eu desafio você a usar os dons que você recebeu para pregar o Evangelho, para se movimentar, porque nós não recebemos poder à toa, nós não recebemos poder para inatividade, nós recebemos poder para proclamar, para participar da missão, para falar do Evangelho de Jesus para outras pessoas. Eu não sei se vocês já me ouviram contar essa história. Se já, me perdoem, porque como não tem muitas vezes a gente repete as histórias. Mas eu ouvi uma história uma vez de uma mulher que há muitos anos esperava uma vaga no SUS para fazer a cirurgia de um joelho. Ela tinha o joelho direito com problemas e ela precisava operar urgentemente esse joelho. Ela não conseguia colocar o joelho no chão, então ela precisava dessa cirurgia. Demorou muitos anos até que a cirurgia fosse marcada, e eu ouvi essa história da boca da própria mulher, porque coincidentemente os repórteres de uma afiliada da TV Globo lá do Sudeste estavam fazendo uma reportagem naquele dia, naquele hospital, e a repórter foi entrevistar exatamente essa mulher, como ela se sentia, né, tendo feito a cirurgia depois de tantos anos, tendo conseguido fazer a cirurgia ali do joelho direito dela. E ela respondeu para essa mulher: eu fiquei muito feliz, é claro, por ter conseguido fazer a cirurgia, só que agora eu estou com outro problema. Durante todos esses anos que eu fiquei com o meu joelho direito, sem poder colocá-lo no chão, esperando a cirurgia, eu tive que andar e colocar todo o peso do meu corpo sobre o meu joelho esquerdo. Eu fiquei anos
Meu joelho esquerdo ficou sustentando o peso do meu corpo. E agora que eu consegui fazer a cirurgia no joelho direito, eu estou com um problema no joelho esquerdo. Eu estou precisando de uma nova cirurgia no joelho esquerdo. Sabe, irmãos, quando eu ouvi essa história, quando eu ouvi essa mulher dizendo isso, na hora, eu lembrei de 1 Coríntios capítulo 12, que é o capítulo que fala sobre os dons espirituais. E às vezes eu tenho essa impressão no corpo de Cristo, na igreja, que o Senhor Jesus distribuiu dons para todos os cristãos, para todas as pessoas atuarem na igreja e atuarem na missão. Mas infelizmente, alguns cristãos às vezes se acham no direito de não participar da missão, de não se envolver com a igreja, de não usar esses dons que eles receberam da parte de Deus, para fazerem aquilo que Deus os chamou para fazer. E o que acontece com a igreja, quando esses cristãos se omitem de fazerem a sua parte, a igreja fica sobrecarregada. Aqueles poucos que têm que trabalhar, aqueles poucos que têm que usar os seus dons, para poder colocar a igreja em movimento, agir como igreja, cumprir o seu chamado diante de Jesus, eles ficam sobrecarregados. Irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo, se você receber um dom da parte de Deus, use esse dom para a glória de Deus. Se nós somos cristãos, nós temos dons, use esses dons para servir o Senhor Jesus Cristo, para servir a sua comunidade, para se envolver com a missão, no nome de Jesus. Porque quando nós chegarmos no final dos tempos diante do Senhor Jesus, quando Cristo voltar segunda vez, o que Cristo irá querer saber de nós é se nós fizemos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Não adianta você apresentar diante de Jesus um monte de coisas que você conquistou na sua vida. A pergunta de Cristo é: você fez o que eu te chamei para fazer? Você usou os dons e talentos que eu lhe entreguei para se envolver com a missão, para atuar no corpo de Cristo? No nome de Jesus, nós recebemos poder. A igreja de Atos é uma igreja que recebeu poder, e por causa desse poder e capacitação, eles saíram em movimento para pregar o Evangelho de Jesus. Que essa seja uma motivação nossa, irmãos e irmãs. Além da ressurreição de Cristo, o poder que nós recebemos, Jesus deu poder para a gente pregar o Evangelho dele para outras pessoas. Amém? Em último lugar, terceira e última motivação que nós encontramos aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 1. Agora eu quero ler o versículo 9, 10 e 11. Olhem aí na Bíblia. Quem leu já sabe. Qual é a última motivação? Por que a igreja de Jesus precisa caminhar em direção aos perdidos? Precisa se movimentar. Primeiro, porque ela crê que Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Segundo, porque ela recebeu poder. Nós temos o Espírito, nós somos capacitados para ir em direção às pessoas. E terceiro e último lugar, porque nós acreditamos que um dia Jesus Cristo voltará a segunda vez. Os discípulos ficaram olhando enquanto Jesus foi elevado aos céus, e eles ouviram daqueles anjos, daqueles homens vestidos de branco. Eles ouviram esses homens dizerem para ele: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi ascenso aos céus, foi elevado aos céus, Ele voltará a segunda vez. Nós cremos que Jesus voltará a segunda vez. A igreja caminha, a igreja cumpre a missão de Jesus aqui na terra. Ela prega o Evangelho de Jesus aqui na terra, porque ela acredita que Jesus está voltando. Essa é a vontade de Cristo, e um dia nós veremos Cristo novamente, nós veremos Jesus novamente. E por que a gente sabe que Ele vai voltar? E porque nós sabemos que isso aqui não é apenas história, que Cristo realmente voltará. Você acredita nisso ainda? Irmão, você acredita que Jesus vai voltar um dia? Em nome de Jesus. Sabe que às vezes eu tenho a impressão que existem alguns cristãos que não acreditam nisso. Às vezes eu tenho a impressão que existem cristãos que não acreditam nisso, porque nós nos envolvemos tantos com as coisas dessa vida. A gente está tão preocupado em fazer carreira, em ganhar dinheiro, em construir patrimônio, com a nossa aparência, com a nossa beleza. A gente está tão preocupado com status, a gente está tão preocupado às vezes com um monte de coisas,
E às vezes eu fico com a impressão que existem cristãos que fazem meses, talvez anos, que pararam de considerar ou de refletir que esse mundo não é tudo o que nós temos, que Jesus um dia voltará, que essa é apenas uma página da história, e é uma página da história manchada pelo pecado. Por mais que a gente tenha momentos bons aqui nesse mundo, Jesus Cristo voltará para trazer com Ele a era que há de vir, e nós estaremos num habitat completamente restaurado, mudado. Jesus voltará, irmãos. O que temos hoje não é tudo o que temos, Ele voltará a segunda vez. E quando Ele disse que voltaria, Ele apresentou inúmeros sinais para a sua igreja, e esses sinais, todos eles sistematicamente estão se cumprindo. O princípio das dores que Jesus anunciou está se cumprindo de maneira sistemática. Guerras por todos os lugares, reino contra reino, nação contra nação, fomes, pestes, pandemias, falsos profetas se multiplicando aos montões por todos os lugares, o amor se esfriando, por causa do amor se esfriando, a iniquidade, a lei de Deus sendo deixada de lado, e a gente vivendo um tempo de relativização, imoralidade, promiscuidade. Tudo que Jesus falou está acontecendo como uma avalanche. Só está faltando chegar aquele iníquo, aquele perverso, que se levanta contra tudo que se chama Deus é objeto de culto. O anticristo vai aparecer no final dos tempos. A igreja vai viver um tempo de grande tribulação. E assim como tudo que Jesus disse que no princípio das dores aconteceria, está acontecendo, esse tempo final também acontecerá. Eu não sei se somos nós aqueles que vão enfrentar o anticristo, se somos nós aqueles que estarão de frente com esse perverso iníquo e vão enfrentar a fúria dele e dos seus seguidores contra a igreja. Mas se for, amém, glória a Deus por isso, porque essa última geração de cristãos será a geração de cristãos mais fiel que essa terra já viu, porque eles terão a marca de Deus em suas testas, e eles enfrentarão corajosamente toda a perseguição por causa do nome de Jesus Cristo, e não se dobrarão diante da perseguição. Jesus voltará. A igreja sempre acreditou nisso. A gente caminha aqui cumprindo a missão, fazendo a vontade de Jesus, mas sem nunca perder a perspectiva. Jesus Cristo voltará para devolver o reino a seu Pai, para trazer a plenitude do seu reino para essa terra. É isso que nós acreditamos, irmãos e irmãs. É isso que nós acreditamos. E eu espero em Cristo Jesus que isso seja um motivo para você se movimentar, para as igrejas aqui da convenção se movimentarem ainda mais, para continuarem pregando o poderoso Evangelho de Jesus. Porque se a ressurreição de Jesus, se o poder do Espírito Santo e se a motivação relacionada à segunda vinda de Cristo não for suficiente para nos movimentar para pregar o Evangelho, desculpa, nada mais será. Desculpa, nada mais será. Se você está esperando que Deus te abençoe materialmente, que Ele te dê posses, propriedades, para você ficar bem de vida, fazer o seu pé de meia, para depois se envolver com a obra, me desculpe, as suas motivações são muito tacanhas. Nós já temos motivações suficientes no Evangelho de Jesus, para nos envolvermos hoje, nos nossos contextos, com a pregação do Evangelho, com o anúncio do Evangelho para as outras pessoas. Nós cremos num Senhor que está vivo, nós cremos num Senhor que deu poder para a sua igreja, nós cremos num Senhor que voltará a segunda vez. É o que nós acreditamos, irmãos. Que essas motivações nos empurrem a igreja para a missão, empurrem a igreja para fazer a vontade de Jesus, empurrem a igreja para isso. Nós vamos orar. Queria que você ficasse em pé, no nome de Jesus. Nós vamos orar a Deus nesse momento. Lembra o que os anjos disseram para os discípulos? Varões galileus, por que vocês estão olhando para esse que subiu? Eu imagino todos eles assim, ó. Está todo mundo assim, ó, de boca aberta, vendo as maravilhas, né?
Jesus sendo elevado aos céus e sumindo nas nuvens à frente dele. Eles estão todos assim. O que os anjos fazem com eles? Esses homens que aparecem de branco. Ele chegou e fiquem tranquilos, ele vai voltar. Agora é hora de fazer isso aqui, Vocês precisam se envolver com a missão. Ele deu uma ordem para vocês: vão para Jerusalém, busquem poder, preguem o evangelho em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Preguem o evangelho, se envolvam com a missão, sem nunca perder a perspectiva que ele está voltando. Ele vai voltar a segunda vez, mas agora é hora da gente caminhar em direção aos perdidos e pregar o evangelho de Jesus. Você pode orar agora e pedir para Jesus: Senhor Jesus, usa-me na pregação do evangelho, usa-me para pregar a tua palavra, usa-me na igreja que eu congrego aqui nessa convenção para pregar a tua palavra e o teu evangelho. Você pode orar assim comigo no nome de Jesus? Senhor, o Senhor está vendo o coração dos teus filhos aqui, Senhor Jesus. O Senhor está vendo o coração dos teus filhos e filhas aqui, Senhor Jesus. Tem gente de todas as idades aqui, Senhor Jesus. Tem gente de todas as idades aqui, Senhor Jesus. Nós temos anciãos aqui, Senhor. Gente que, segundo a tua palavra, na velhice ainda podem dar frutos. Tem muita gente nova aqui também, Senhor. Muitos adolescentes aqui, Senhor. Muita gente com todo o vigor da juventude, Senhor. E o nosso pedido para o Senhor nesse momento é um só, meu Deus. Eu quero me unir com o teu povo aqui agora, das igrejas da Convenção Rondoacre, Senhor Jesus, para pedir para o Senhor nessa hora: Senhor, empurra-nos para a missão, Senhor. Empurra-nos para pregar o teu evangelho, Senhor Jesus. Não nos deixe acomodados, meu Deus. Empurra-nos sempre para a pregação do teu evangelho, meu Deus. Nós queremos sempre uma igreja em movimento, meu Pai. Uma igreja que prega o evangelho para os perdidos. Uma igreja que prega o evangelho para aqueles que ainda não ouviram. Senhor, leva-nos a esses lugares, meu Deus. Quantas cidades aqui de Rondônia, Senhor, ainda precisam ter igrejas plantadas. Quantas cidades do estado do Acre precisam ter igrejas plantadas, meu Deus. Isso vai acontecer por meio dos teus filhos que estão aqui, Senhor Jesus. Eu peço para ti, meu Deus, incomoda hoje, Pai. Incomoda a gente aqui hoje, meu Deus. Gente que de repente não está se envolvendo tanto quanto deveria com a missão, Senhor. Incomoda a gente aqui hoje, meu Deus, para se envolver ainda mais com a missão, Senhor. Gente que de repente vai plantar igreja, gente que de repente vai começar uma base, um pequeno grupo, gente que vai sair na sua vizinhança pregando o evangelho, gente que vai se sentir incomodada para falar do evangelho para os seus colegas de trabalho, gente que vai se sentir incomodada para falar do evangelho para os seus colegas de classe. Meu Deus, usa-nos, Senhor. Usa-nos, meu Deus. Usa-nos, Senhor Jesus. Usa-nos porque cremos num Deus que está vivo. O Senhor está vivo, Senhor Jesus. O Senhor ressuscitou, o Senhor Jesus está vivo para todos sempre. O Senhor nos deu poder, e o Senhor voltará a segunda vez em poder e grande glória. Aleluia, aleluia. Nós acreditamos nisso. Vem, Jesus. Que essas motivações nos empurrem, Deus, para pregar o evangelho e a tua palavra, no nome de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O grupo vai cantar aqui agora, irmãos. Vai louvar a Deus. Você tem a oportunidade de adorar a Deus.